Olá, meu nome é William Custódio, sou o host da revista Personalidade MT. Estamos começando um quadro chamado Perfil. Isso inclui o quê? Trazer algumas personalidades do nosso município e região, empreendedores que têm inovado em suas respectivas empresas, trazendo novas inovações de mercado. E hoje estamos aqui com o Antônio Freitas, especialista em marketing, idealizador da ideia da R-Strong, que trabalha com inteligência artificial para o agronegócio. E vamos estar batendo um papo aqui, conversando mais descontraído, fazendo algumas perguntas para trazer informação para vocês, primaverense, e a região que tanto tem crescido com o agronegócio, com a parte de publicidade. Antônio, como que vai? Coisa? Show de bola. É só por causa do vídeo, né? Porque a gente acabou de se cumprimentar ali, tá? Faz sentido. Não só para Antônio, combinado. explica um pouco pro nosso público qual que é a sua especialidade, o que você tem feito de inovação na região? Olha, muitos estão me colocando agora a nova categoria, né? Tem CEO, tem um monte de coisa, mas estão me colocando agora na categoria Severino. Faz tudo. Ou seja, quebrando o galho para qualquer coisa. Na verdade, assim, hoje o empreendedor, ele é o badeco da empresa, né? E assim, a gente não adianta você ter um título e você não saber fazer qualquer coisa. Algumas pessoas têm a visão de que se tornou empreendedor, tá rachando de ganhar dinheiro, mas... São essas pessoas que também tá fechando a porta ali, né? A gente tá vendo um monte de vaga com um aluguel barato, é esses daí que, obrigado. Olha, isso até... Cara, é forte. Eu fiquei sabendo que você tem inovado bastante na parte do marketing publicitário. Na verdade, assim, a R-Strong, ela foi reformulada, né? Porque antes a gente era só uma empresa focada... Eita. Tranquilo, pode ficar. Não, mas nem sei. Aqui é alarme. Corta isso aí. Vamos lá. Antes a R-Strong, ela era uma empresa só focada no agronegócio. Tanto que ela chamava Rural Strong. Só que eu tinha deixado o marketing de lado, só que eu percebi uma carência muito grande. Todo empreendedor que ele quer fazer algo diferente, ele não consegue construir uma estratégia só para o nicho dele. É muito fácil uma loja de calçado vender. Porque é a mesma coisa, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, o que todos estão fazendo, você replica, e se não está no momento correto, você vem vender. E aí, fora as marcas, tem um outro contexto, e aí vai dificultando o nicho. Só que agora imagina você vender para um cara que ele não tem rede social, ele não quer te ver, ele está cagando para você. Ninguém gosta de comprar. Não, ninguém gosta de vendedor. E aí o que acontece? Nossas estratégias primeiro a gente tem que ser útil. E ao mesmo tempo, como eu fui aprendendo coisas novas e a gente foi colocando em prática, e essa prática ela é caríssima, porque erros são caros, só que ao mesmo tempo é uma escola. Custa muito para o empreendedor. E assim, um erro é uma caminhonete que você perde num erro, né? Já o valor, né? Encaixando esse gancho, eu observo que o mercado de marketing às vezes é muito falho em alguns pontos. Um exemplo prático, você pega uma agência que quer criar somente aqueles postzinhos de Instagram para as empresas, e isso não vende. É que na verdade assim, também tem o cliente, né, que exige isso. Eu falo porque a gente está constantemente recebendo, mas eu quero comparar o orçamento XYZ. E aí o que acontece? O marketing ele não é só fazer o post ou gravar o vídeo, porque qualquer um vai ali, compra um iPhone, ele vai fazer isso, vai fazer no Canva e tudo, tá tudo certo. Cada um vai trabalhando com seu nicho e com as oportunidades que tem. Tem gente que está começando, vai naturalmente ir para o Canva, como que é o nome outro? CapCut. Então vai utilizar o que tem na mão. Antônio, então quer dizer que quem não usa um software profissional e etc, tal, não sabe fazer marketing? Não, ao contrário. Também a gente não pode ser radical. Mas grande maioria hoje de quem está começando e busca a primeira agência de marketing, esse é o maior erro que acontece. Por quê? A primeira agência de marketing é para ver se o primeiro ano você sobrevive. Isso é forte. Cara, juntando esses pontos que você trouxe para nós aqui, para nosso
para nossa audiência também. O que você indicaria para a pessoa que está começando? Que ela fala que hoje o empreendedor largou tudo, largou o seu CLT e fala: eu quero ir para o ramo da publicidade. Qual o primeiro passo que eu tenho que tomar? Primeiro, não repetir as frases que algum vendedor de curso te passou e você está repetindo. Por exemplo, a gente fala do planejamento estratégico. Não, que a gente vai montar uma estratégia para o seu marketing, te posicionar, beleza. Aí a pessoa vai lá e impulsiona no Facebook. Nossa, parabéns, você sabe fazer o impulsionamento na social media. Só que o cara tem 2 vendedores na porta, ele tem, cadê o conteúdo que o vendedor vai utilizar? Qual que é a narrativa que esse vendedor vai utilizar? Você acha que a internet vende para uma empresa comum? E eu te falo que a internet, ela cria o desejo, mas vender para o cara que é comum, tira Pablo Marçal, tira essa galera de rumo, e vamos falar para o empreendedor aqui, ó, do Mato Grosso. Tá, você está querendo dizer então que não adianta criar uma estratégia mirabolante se o seu frente lá, essa ponta, que é o seu Ele nem vendedor, está sabendo o que está acontecendo. não tem o potencial de vender aquele produto. Na verdade, assim, o que acontece? Por exemplo, hoje vamos falar a realidade das empresas. Tem empresas aí que faturam 500, 1 milhão por mês, que parece um fundo de quintal, nem fachada tem. Isso aí. E aí o que acontece? Por exemplo, eu conheço o carrinho de cachorro quente aqui na nossa região, que fatura 200, 300 pau. Tem gente que aí tá se achando, nossa, eu tô faturando 50. Pô, tem uma triste notícia pra você, o cara sem gastar R$1 Você é um de mero marketing. mortal no mundo dos tubarões, tá? Bicho. E tem gente que fica quietinho e tá tudo certo. E o que eu percebo? O cara que fica quietinho e tá faturando bem, e ele tem uma clientela boa, ele se preocupou. Mesmo que ele use o Canva, por exemplo. Vamos dar um exemplo, custo Minha Casa Minha Vida versão marketing. O Canva é um aplicativo. Você usa o Canva. Beleza, tem 2 opções. Você faz uma arte que vende com conteúdo, etc. Legal. Ou você faz uma arte institucional, que, sei lá, tipo um Dia das Mães, não faz nada. Agora, você coloca um Dia das Mães, mas tal data vai ter um coffee break, daí você está inteirando o marketing, o digital, a audiência com a ação. Aí, que nesse coffee break vai ter 30% de desconto para quem levar a sua mãe. Aí você está trazendo o público, você está criando uma linha de raciocínio e uma linha de ação. Aí eu acredito no marketing digital junto com a estratégia estruturada com o teu vendedor para ele executar e finalizar a venda. Agora, vendo um produto 100% digital. Legal, bacana, mas pensa comigo aqui. Uma marca igual a John Deere. Ela investe milhões. Em marketing. Tudo. Você está numa feira, hoje você não gasta menos de 200, 300 mil só para estar numa feira. Exemplo, Farm Show, né? É caríssimo e muitas vezes o cara não tem nem o retorno do investimento. Isso é a verdade. Eu falo porque eu já paguei várias feiras e muitas das vezes você não tem esse retorno de imediato. Tá. E você vê a longo prazo. Nesse quesito, você também observou que você também trabalha para o agro. Sim. Marketing do agro, que eu não vejo muitas agências focando no marketing publicitário do agro. Na verdade, assim, hoje as agências, eu falo porque algumas até eu contratei. Porque o que acontece? Muitas das vezes, você está focando na ferramenta, você tem que falar, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. E eu já contratei agências terceiras para tentar me aliviar numa situação. Não dá para servir dois senhores. Não dá, não adianta. E aí, beleza. Só que a gente não teve um resultado interessante. Por quê? São agências tradicionais sem pensar no contexto daquele verdadeiro cliente. E como eu vivo de resultado, e também a minha tragédia vai pela falta do resultado, eu tenho que obrigatoriamente estudar incansavelmente. Você acha que uma agência que tem acima de 10, 15 clientes vai ter tempo só para dedicar a mim, toda a equipe, focar um mês para tentar desvendar com todos o Power BI que eu ia entregar para ele, para tudo como ter a reunião que eu gravar e falar assim, olha, faça a transcrição desse cliente, como que eu acho o ponto-chave de fechamento dessa venda? Você acredita que muitos empreendedores têm dificuldade de entender o que é o marketing?
Qual que é o que o marketing proporciona para sua empresa? Olha, eu vou te falar uma situação que aconteceu uns 2 anos atrás. Eu estava vendo se ia voltar para o marketing, etc., para a parte publicitária, estratégica. E aí acabou que um amigo pediu ajuda. E esse amigo, não sei como que ele está hoje, mas naquele momento a gente conseguiu tirar ele, a pessoa está se afogando, a gente conseguiu tirar ele para respirar. Conseguiu salvar a empresa. E aí o que acontece? O marketing com a estratégia interna, aí somado a um treinamento de venda, aí somado a uma ação e uma boa gerência faz diferença. Agora, se você fazer marketing, o seu vendedor está lá... Então, sonso, não adianta, cara. Não é só o cliente vir até você, você também vai até o cliente para observar tem que achar os erros do cara. Tem que achar os erros do cara. Tem vezes que o cara está comprando mal e você tem que esfregar na cara dele. Olha, tá vendo aquele produto que você me fez divulgar? Beleza, ele está custando aqui R$55, mas na concorrência está custando 30. O que eu faço? Isso deixou uma dúvida no ar. No marketing, quais estratégias devem ser utilizadas para eu poder vender um produto mais caro que a minha concorrência, mas fazer com que quem vai consumir... O cliente só paga mais caro num produto se você tiver um serviço anexado. Não só o produto. O serviço anexado é o cliente ser atendido quando ele precisa. Vou dar um exemplo. Preciso de um parafuso. Vamos usar uma referência. Vou em vários outros lugares. Se o vendedor tiver um serviço anexado, que é um bom atendimento, e ele falar assim, cara, não tem, mas me dá um minuto que eu vou achar até o lugar que tem, mas na próxima eu vou te garantir que eu vou ter aqui. Eu vou te falar, aquele vendedor ele não perdeu o cliente, ele ganhou. Ele não mandou para a concorrência, ele foi honesto. Isso é... Aí ele pega aquele cliente e vai ter para ele. E aí o marketing vai estar o quê? Mandando material para ele. A estrutura de marketing pode ser uma estrutura de marketing interno para esses tipos de serviços e pode ser uma estrutura de marketing estratégico e de produção de maior peso, como que é o nosso perfil. E aí o que acontece? Os vendedores, todo passou a estrutura, ou seja, fez um pré-cadastro do cliente, pegou o e-mail, o WhatsApp, etc. Aí eu tenho uma estrutura para trabalhar em cima. A partir do momento que eu tiver um bom retorno de resultados, quando eu envio a conexão com o cliente, falo assim, olha, eu sei que você estava precisando de tal coisa, mas nós estamos também com a promoção XYZ. Aí você criou uma conexão e ele fala assim, não, tudo bem, pode me mandando. E ele vai falar, esse eu quero. O cliente ele não vai responder com um monte de emoji igual sua mãe responde no grupo da família, com os gifzinhos todo animado. Não é assim, o cliente ele não vai fazer isso. O cliente ele só tem uma ação a partir do momento que ele precisa. Agora vamos a uma questão polêmica. Não sei se você está preparado. Meu Deus. Mas nós temos observado muito no mercado que muita gente utiliza do marketing para vender mentiras. Mas... O que você tem a dizer desse ponto? O marketing para vender mentira, vender um produto que não entrega o potencial. Olha, primeiro de tudo, um bom marketólogo que não mentiu até o exato momento, ele não vai conseguir tirar o cliente de nada. Por quê? Você pega o seguinte, vou pegar e gravar esse vídeo aqui. Você fez esse estúdio aqui. Eu tô vendo o fundo dele. Justo. Quem está observando aqui na câmera não está vendo o fundo dele. Aqui está organizadinho, está perfeito. Ali está um pouco bagunçado. Mas tirou a qualidade da empresa? Não tirou a qualidade da empresa. Mas eu vou mostrar o que ela tem de melhor. Então, não é que você vai mentir. Você tem que transcrever o que é de melhor daquela empresa. Tem que acertar os pontos positivos da empresa. Sim, aí o que acontece? Empresa perfeita não existe. Tem gente que é mais desleixado. Você chega lá, a mesa está toda arregaçada, etc. O cara não dá moral com isso, mas o cara tem um caminhão bom para atender o cliente, o cara tem agilidade de entrega, o cara tem produto novo e atualizado, preço competitivo.
Cara, esse cara fez 80% perfeito. Mas aí a gente leva mais uma questão. Algumas empresas, elas têm investido muito em uma produção cinematográfica, coisa mais incrível Mas daí do mundo. depende para quem você está vendendo. Você está vendendo para um monte de chega paulista. na empresa ali, você fala, pô, mas eu vi aquilo, mas assim, cheguei aqui e não tem nada. que cada momento de uma empresa você tem que entender. Por exemplo, tem uma empresa que ela está 16 anos no mercado, mas ela não está tão acreditada e ela precisa fazer uma estruturação de imagem. Naturalmente, eu vou usar um institucional no começo, para criar uma visão. Pô, essa empresa está grande, ela tem estrutura, ela tem equipamento, ela tem serviços, ela tem grandiosidade, ela está se modernizando. Eu vou transcrever isso daí. Só que, se eu não começar a fazer, aí que entra a parte estratégica. Quando fazer e por que fazer? Tem vezes que o vídeo principal por exemplo, de um cliente meu, nós fizemos 2 meses seguidos gravando só com iPhone. Eu tenho câmeras 4K, o que você precisar, qualquer equipamento que precisar eu tenho. Não, mas a gente utilizou isso. Mas por quê? Porque a estratégia daquele momento era aquilo, e eu vou te falar, e o cliente dele era, como diz hoje no marketing moderno, high ticket. O que é high ticket? Nada mais que um cliente que custa acima de 30, 40, 50 mil. Para você adquirindo ele, você já muda isso na venda. Uma venda do cara é 30, 40 mil. Pensa comigo. Por que eu utilizei um simples iPhone como exemplo para produzir tudo isso? E eu vou te falar, metade das coisas eu editei no CapCut. Mas vocês têm que entender o seguinte, que foi no momento que a gente precisava de agilidade. Então a gente foi viajar, criou todo um roteiro e precisava lá. Só que você esqueceu de uma coisa. A intro final eu criei no After Effects. Então não adianta você ter o CapCut e você não ter uma estrutura mais profissional. Eu criei já as grades de publicação e etc. E alguns insert, algumas coisas, eu já criei no Illustrator. Ou seja, o CapCut ele foi só um escravo de uma estratégia. Ele não foi a estratégia principal. Ele foi utilizado em um ponto quase insignificante. Então nós estamos entrando numa parte da nossa entrevista agora que vamos fazer umas perguntinhas básicas. Não, tudo bem. Uma resposta objetiva. Vamos lá. Cliente, low ticket ou high ticket? O low ticket, no caso, são os clientes que estão iniciando, o embrionário, né? Esse cara embrionário, ele montou o seu MEI, ou o seu primeiro CNPJ, ou ele está saindo de uma empresa, etc. Esse cara, ele não entende ainda o jogo. Ele é o que mais precisa de uma agência. Se ele falar assim, olha, Antônio, eu tenho que gastar com isso, e só que a agência é uma agência boa, para mim, é muito caro. Eu vou falar, cara, gasta com a agência. Não estou falando, talvez é um cliente que a gente não pegue, mas eu falo, gaste com uma boa agência. Por quê? Uma agência que entrega desde da estrutura de marketing, desde a estrutura estratégica, porque não é só fazer post do Instagram. O post do Instagram é 10%, filho. Vou te falar, tem cliente meu que a gente já passou 2 meses sem postar no Instagram e não parou de vender. Agora, ferramenta para produzir material. CapCut, Canva. Bom, eu não... Ou ferramentas assim, Adobe. Eu usei... Sabemos que você tem um queridinho aí no seu coração. Não, meu sempre favorito foi o pacote da Adobe, né? Desde que comecei na época, eu tinha 16 anos que eu já era laboratorista. Então, não sei se vocês sabem, talvez eu fui um dos últimos laboratoristas de filme, cara, coisa mais maravilhosa. Por quê? Isso me melhorou muito o meu ponto de vista, estrutura de imagem, etc. Isso me ajudou bastante. Trazer uma experiência da fotografia. A fotografia raiz, né? Porque você não tinha chance de errar. Então, ainda de filme. E então, como para ser também laboratorista, eu não peguei tanta fotografia de filme, mas eu consegui ainda ter aquela essência. E isso me mudou muito, porque você vê a foto no seu mais puro, da luz mesmo, entender a luz. Hoje as pessoas colocam no automático, ligam o iPhone e tá vendo lá, nossa,
a imagem cinematográfica, tá, mas eu quero colocar uma imagem mais morta para criar uma sensação, mas depois eu quero colocar uma imagem mais viva. O cara não sabe. Isso aí. E aí o que acontece? Atrasa o próprio cliente por ele estar usando isso. Por quê? Por exemplo, eu tenho o Dia das Mães. Por exemplo, naturalmente quando a gente vai gravar, eu já coloco uma coisa mais vermelha, mais amarela, que dá um tom mais aconchegante. Beleza, isso daqui uma estratégia. Dia dos Pais, eu já coloco uma coisa mais dark, uma coisa mais forte. E aí você vai desde o tratamento da imagem, desde a criação dos gráficos e até a produção de vídeo e a produção estratégica, desde e-mail, desde o WhatsApp, o que vai no WhatsApp, e também a criação da ambientação do cliente. Por exemplo, tem cliente meu que a gente já cria numa campanha específica a ambientação, onde vai ficar, e etc. E tal. Já aqui nós vamos gravar. E aqui a gente vai pegar... Então, você cria toda uma estratégia interna e externa. Hoje, para o nosso espectador que está vendo, nós já conversamos sobre o início do marketing, o que ele vai fazer. Como a gente é muito incentivador da leitura, para quem quer seguir um ramo de marketing, indica um livro para eles, para poder... Cara, então tá, vamos lá. Hoje, eu gosto muito do livro do Washington Oliveto. Na minha época era o único que se destacava, era o cara que pensava mais fora da caixa, infelizmente morreu, né, no ano passado, e acabou deixando a história. Por exemplo, as principais campanhas que foi feita aí no Brasil, que eu tenho certeza que você lembra, por exemplo, Bombril. É um exemplo ali. O que acontece? Ele não é um cara que era designer, ele não era um cara que sabia 100% escrever, porque tinha muitos redatores. Ele não era o cara que sabia filmar, ele era o cara que sabia montar o contexto. E hoje está faltando muito esse contexto. Por quê? Muitas das vezes, fulano usou o negócio do CapCut, nós estamos usando aqui a mais básica. Mas ele esqueceu de usar o contexto, que uma estrutura de uma campanha tem vários pontos. Tem a criação de conteúdo da empresa e dos colaboradores junto, tem a criação de conteúdo profissional, tem o enraizamento, tem a parte gráfica e tem a parte estratégica e até a parte sonora. O que acontece? O que eu dou dica hoje? Utilize da cultura visual, saia da merda de coach, porque quem faz o marketing de um coach é um outro cara, não é ele. Aí, o que você prefere hoje na sua convivência? O marketing dark? Para quem não sabe, o marketing onde a agência não aparece tanto. Uhum. Ou você indica que todo profissional empreendedor tem que ser a cara da sua empresa? Não, depende. Porque tem dono da empresa que o cara é um chato. O cara não tem qualidade visual que atrai uma venda. É uma verdade, gente. Se você é feio, você tem que assumir que é feio. Isso é um ponto. Não, é porque, tipo assim, tem gente que a gente fala, não, é feio, vamos colocar uma outra pessoa. Aí o cara fala, não, mas eu quero. Tá, mas daí é um ego seu. Você quer vender ou você quer se aparecer? Agora, tem outros que têm tanta qualidade, tanto de conhecimento e etc., que tem que ser o dono. Então, é um caso muito seleto. Porque tem vezes que vamos copiar a estratégia do amiguinho. O amiguinho está fazendo isso, nós vamos fazer também. E esse amiguinho tem uma característica específica. Eu vou dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã, ela tem uma característica específica que ela fala bem, mas você tem que entender o seguinte, olha o segredo. Ela, desde os 12, 13 anos, já gravava VT para mim. Então, tipo já assim, se vocês entrar lá no Instagram da R Strong, quando a empresa era de outro nome, sei lá quantos anos atrás, 7 anos atrás, sei lá, você vai ver um VT dela lá que eu ainda deixei. Bem antigo, bem antigo. Você vai ver que tá até magrinha e tal. Ou seja, a pessoa já foi criando o hábito. Não é do dia para a noite que uma pessoa vai aprender a falar. Mas invista em saber falar. Muitas das vezes, eu sou até um pouco contra a digital influencer. Por quê? O digital influencer, muitas das vezes, ele mistura os nichos dele do que ele está vendendo.
gera aquela bagunça no algoritmo, porque os digital influencers, eu vejo que a única ferramenta de venda que eles têm é a imagem e os seguidores no Instagram. O digital influencer ele tem que ser utilizado com sabedoria, porque muitas das vezes ele pode ser a sua salvação e ele também pode ser a sua desgraça. Eu já tive a experiência dos dois. Já para você, empreendedor, vamos deixar um corte específico para você. Digital influencer para vender pneu é quem gera conteúdo de pneu. Digital influencer para vender alimentos é quem gera conteúdo de alimento. Então, não foque na quantidade de seguidores que esse digital influencer tem para ter visibilidade. Porque visibilidade não significa leads de qualidade. E isso é um ponto a ser tocado. Então, já vamos deixar essa reflexão. Uma experiência que eu tive. Eu já fiz algumas publicidades e com alguns digitais influencers até de expansão nacional, né? E assim, por exemplo, nós fizemos uma ação com o nosso CMO, que é o Gustavo. Eu observei. Aí, beleza. A gente só fez gravamos com o celular, tá? Não gravamos com mais nada. Deu pra perceber, tava com uma qualidade boa, mas percebe que não foi gravado com uma câmera profissional. E ali, beleza, fizemos aquilo lá de uma forma simples e objetiva, um impulsionamento básico, não deu nem R$200 de impulsionamento. Então, você vê que foi uma coisa que o digital influencer estava casado com o setor do agro, a estratégia estava muito simples, muito objetiva, bem maturada, que um impulsionamento simples. Eu não usei a meta, não sei o que, o painel, ali, básico do Instagram. E deu um resultado assim de 4 mil clientes. Antônio, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, já conseguimos ter um norte da parte de marketing, de publicidade, percebemos que você tem um domínio sobre esse setor. E eu gostaria que você deixasse um adentro para nosso público, uma frase, Olha, eu vou deixar uma observação. Aqui a gente não está para vender o peixe, estou para falar do marketing como em si, como essência. Se você tem uma empresa, e vamos focar mais no empresário, e vamos focar mais no resultado. Se a pessoa não te passa uma estratégia que conecte diretamente com a frente do seu negócio, com a conexão do produto e o resultado financeiro, você começa a ter um problema. Só que ao mesmo tempo tem empresas que precisam ser maturadas. Então cada caso é um caso, não leve tudo aqui como uma verdade, porque tem que ser estruturado. Tem um produto que é muito novo, por exemplo, tem que ter um estudo. O nosso, a gente foi gargalando ali algumas situações e também criando soluções. Hoje é muito fácil eu chegar aqui, olha, vamos colocar qualquer empresa do agro que eu consigo, mas isso baseado nos meus erros e acerto do passado que estruturou alguma coisa que hoje eu falo, é um produto impecável quase. Só se você tiver um produto muito ruim para não vender. Entendeu? Então é esse embasamento. Mas deu ruim no passado? Lógico. Só que tem pessoas que têm mais especialidade. Então vai ter uma pessoa que vai ter especialidade com moda. Gosta, tem carinho, absorve isso. A hora que ela falar assim, olha, vai estar um fotógrafo lá, não quero uma foto assim que eu vou fazer arte já tal. Ela já monta na cabeça dela. Então tem pessoas que os publicitários ou os designers ou os social media, não sei qual o nome que você queira dar, mas no final você vai ter que fazer uma arte, um vídeo e vai ter que entregar o resultado para o cliente. Você pode inventar qualquer nomenclatura aí que está vindo dessas modernas do passado, não interessa. Você vai ter que entregar no resultado final para o cliente um material que venda. Esse é o ponto principal. Isso é forte. Para você, empreendedor, ficamos aqui nossa entrevista com o Antônio Freitas, nosso bate-papo.